pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Videodrome, a Síndrome do Vídeo, de 1983. Já estava há um tempo sem ter uma Trashback aqui no canal, então quando eu fui voltar com ela eu queria escolher um filme que não fosse tão pesado assim, uma coisa fácil de interpretar, tranquilinha de fazer, um vídeo rápido. E aí eu escolhi Videodrome, que é o completo oposto de tudo isso, porque eu sou um imbecil. Videodrome é um filme de terror, body horror e ficção científica, que foi escrito e dirigido pelo David Cronenberg, um dos diretores mais especializados em body horror e ficção científica que tem por aí. Ele é um dos cineastas mais clássicos do terror dos anos 80, e Videodrome é uma das principais obras dele que representa o estilo dele muito bem. E acho que está atrás só do A Mosca, como o filme mais conhecido do David Cronenberg. Videodrome foi o primeiro filme do Cronenberg a ser financiado por um estúdio grande de Hollywood, o que é bem surpreendente quando você vê o quão complexa e viajada a trama desse filme fica. E esse filme foi um fracasso de bilheteria, o que não é nada surpreendente quando você vê o quão complexa e viajada a trama desse filme fica. A ideia surgiu de várias influências diferentes para o David Cronenberg, uma mistura de estudos da teoria da comunicação com um medo que o diretor tinha quando criança de acessar sem querer um sinal de TV pirata de noite e assistir uma coisa proibida. E apesar da trama dele ter uns elementos centrais, tipo fitas VHS ou televisões de tubo, ele é uma história mais ou menos atemporal, que caiu no gosto do público do terror e do público cinéfilo no geral, e hoje em dia já é considerado um cult classic. E isso tudo é justificado, porque o que o Cronenberg faz nesse filme é foda. É uma mistura de crítica social, com conceitos de mídia e comunicação, com cinema exploitation de sexo e violência, ficção científica, alucinações, e é tudo feito de um jeito que deixa uma ambiguidade no ar. E o filme termina de uma maneira bem coerente, mas com variáveis demais para serem consideradas, que podem gerar mais de uma interpretação para a história. Mas antes de falar mais desse filme, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixem uma curtida no vídeo, comentem aí embaixo se vocês gostam de Videodrome, o que vocês acham desse filme, e outras recomendações pra gente falar aqui no canal também. Também acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição do vídeo. Também já vou deixar avisado que essa é uma sessão Trashback, esse filme já saiu faz anos e anos, e eu vou falar dele com spoilers liberados, porque, né, a esse ponto, se você não viu, a culpa é sua. Trama! A história de Videodrome é sobre Max Rain. Ele é o presidente de um canal de TV que passa apenas conteúdo polêmico, com violência e pornografia. E enquanto ele está procurando programas mais pesados para exibir nesse canal, ele pega uma transmissão pirata de um negócio chamado Videodrome, que é basicamente um programa de tortura sem premissa nenhuma. Tipo qualquer filme do Eli Roth. O Max quer descobrir um pouco mais sobre esse programa, então ele começa a investigar quem está por trás daquele sinal misterioso. E no meio disso ele acaba se enfiando em uns negócios bem viajados. Essencialmente, o Videodrome é um tipo de sinal que altera a sua mente, o seu cérebro, e por causa disso o Max começa a ter umas alucinações sexuais bizarras. E ele se transforma, ou pelo menos ele acredita que se transforma, em um híbrido estranho do homem com o vídeo. E por causa disso ele acaba no meio de uma disputa entre a empresa por trás do Videodrome, que é liderada por um cara chamado Barry Convex, e um tipo de culto ao vídeo e à televisão que foi criado por um professor meio celebridade que se apelidou de Oblivion. Isso é uma premissa muito doida, meio difícil de explicar até. E como eu disse, o filme tem um final ambíguo, tem várias interpretações que você pode fazer, porque muito do que acontece pode ser o ponto de vista subjetivo do protagonista com as alucinações, ou seja lá o que ele está tendo. Então eu vou falar um pouco sobre essas diferentes interpretações que pode ter do filme, mas antes vou falar do que eu gostei da parte técnica. Direção. Eu acho a direção do Cronenberg muito boa, ele dá muito espaço para construir esse mundo, para fazer essa ambientação. E ele é muito eficiente em construir esse suspense. A primeira metade do filme se dá como um filme de investigação mesmo, quase um filme noir. O protagonista está indo atrás de uma solução de um grande mistério. E até o modo como essas cenas são filmadas, sabe? Ele parado sozinho no escuro, fumando um cigarro. Tem muito essa coisa do detetive e do tom sombrio de um filme noir, então eu gosto dessas referências. E o suspense funciona porque é uma direção bem paciente também. O Cronenberg gosta de deixar a câmera com foco na cara do personagem quando ele entra em um ambiente diferente, e aí ele vai lentamente abrindo o plano só pra no final ele te mostrar o lugar inteiro e você conseguir se situar ali. Eu particularmente gosto de uma das alucinações que o Max está chicoteando a TV com uma personagem na tela,
Aí a câmera aproxima dele e quando ela afasta de novo, muda quem tá na TV. E eu gosto como Cronenberg é um diretor bem visual também. Ele prefere mostrar do que contar. A primeira cena do filme estabelece muito bem o personagem do Max. O roteiro começa com uma fita pré-gravada da secretária dele narrando os compromissos que ele tem no dia, e você vê que o cara tem umas reuniões, tem um próprio sistema de fita VHS que ele usa de alarme e de agenda. Mas aí ele começa a olhar umas fotos pornográficas e o hotel onde essa reunião vai acontecer é uma espelunca, tá caindo aos pedaços, tá rolando um quebra-pau no corredor. Você percebe que esse cara não é tão correto quanto você talvez ache que ele é de início. E é engraçado como tem um contraste desse cenário super trash com o cenário onde ele tem a outra reunião com a Masha, uma outra fornecedora, depois no filme. A Masha vai dar umas informações do Videodrome pra ele, e eles se encontram em um restaurante exótico, um lugar mais apropriado pra uma reunião, e isso dá mais credibilidade pra personagem da Masha. Então, quando ela fala que o Videodrome é perigoso, que eles estão matando gente de verdade, que ele tem que ficar longe daquilo, a gente acredita. E como dá pra perceber, um dos temas principais do filme é a TV e a mídia e comunicação no geral, então nada mais justo do que o filme abrir com um plano de uma TV. E o Cronenberg tem muita atenção a detalhes, porque tem muitas TVs incluídas no cenário desse filme. Inclusive, alguns dos personagens são apresentados pra gente por uma TV. O antagonista principal se apresenta pro Max através de uma TV em um carro, e a personagem da Nick Brand, que é o interesse amoroso do protagonista, aparece pra gente pela primeira vez através de uma tela de TV também, o que também serve como uma dica do destino da personagem, porque ela é assassinada quando ela participa do Videodrome, e todas as participações dela na segunda metade do filme são dentro de uma tela de TV, que pode ser uma alucinação ou não, depende da sua interpretação do filme. Design ou qualquer outra parte técnica que seja pertinente de falar aqui. Videodrome tem uma direção de arte ótima, ele se passa em um universo meio ficção científica, não sei se chega a ser futurista, definitivamente não é aquele cyberpunk exagerado, ele é mais uma versão meio distópica dos anos 80, e eu gosto dos vários cenários que eles constroem em volta dessa distopia de mídia, que é um tema recorrente no filme. Um dos ambientes mais memoráveis é a congregação dos raios catódicos. O lugar que é um abrigo para o sem-teto, mas que também serve como um tipo de culto à televisão, ele dá a cota de televisão necessária das pessoas que não têm como acessar. E o lugar é construído também como um labirinto, construído com objetos do dia a dia que eles tinham as mãos ali para fazer aquele lugar. Tem outros cenários que também tem bastante atenção a detalhe. Principalmente as duas bases de operação que disputam pelo controle do Max Rain no final, que é o escritório e a sala de fitas dos Oblivion e a ótica do Barry Convex. E nessa última tem toda uma organização por trás, que tem uma cena bem conhecida até quando o Max põe o capacete para registrar as alucinações dele. Ah, e também tem aquele cenário minimalista onde se passa a tortura do Videodrome. Essas fitas, aliás, são muito bem feitas, que são umas gravações com qualidade ruim, no cenário bem porco e sujo, e é tudo bem incrível e perturbador, sabe? Tem essa coisa do snuff filme, que eles estão matando gente de verdade ali na TV. E isso parece até um pouco o found footage antes do found footage ser popularizado. Tá que o Holocausto Canibal já tinha feito o found footage grotesco alguns anos antes, mas com certeza tem um pouco desse aspecto de tentar passar o realismo daquela gravação simulando um filme amador. E não seria um filme do Cronenberg sem uma tonelada de efeitos práticos surtados. Quem foi o responsável pelos efeitos especiais desse filme foi o Rick Baker, um cara que já fez todo tipo de filme possível, mas eu já falei dele mais aqui no canal na Trashback de Lobisomem Americano em Londres, porque ele fez os efeitos daquele filme que são fantásticos. Eu imagino o Rick Baker indo lá ler o roteiro desse filme e tá lá escrito, nessa cena tem uma fita VHS e uma televisão que respiram. E você tem que ver o movimento delas respirando na câmera, tem que ficar claro isso. E ele foi lá e fez. E o pior é que parece real. Igual a cena também que a tela da TV expande e o Max Rain começa a interagir com a tela como se ela fosse um balão, enquanto a projeção da TV passa nessa tela. É um negócio muito bizarro e bem criativo que ele conseguiu fazer. Mas não dá, o que chama atenção mesmo é o body horror, o gore. Todas as cenas de transformação do Max. Tem as clássicas cenas do buraco na barriga que acontecem uma vez ou outra no filme e são feitas naquele clássico efeito do ator usando o corpo falso, enquanto ele fica, sei lá, atrás da porta ou dentro do sofá e por aí vai.
E essas cenas funcionam também muito bem por causa da direção, porque ele não mostra o efeito em todos os planos também, porque ele tem que economizar nos efeitos, né? Mas aí boa parte da cena em que ele tá mexendo nesse buraco é feita em close-up, e o que faz a cena acontecer, você acreditar naquilo, é a atuação do James Woods interpretando as bizarrices que o personagem dele tá vivendo ali. Tem umas cenas que são mais gore ainda, tipo a morte do Convex no final, que ele só explode em um monte de víscera e sangue. Acho que outra cena que é um dos maiores exemplos de efeito prático nesse filme é a cena da arma se fundindo no braço do personagem. É tudo muito bem feito, é um processo gradual, começa com os fios entrando pela mão dele, mas uma cena depois já é uma massa de carne estranha e nojenta, um conglomerado meio homogêneo assim, é muito estranho. Essa é uma cena que fica mais implícita que é uma viagem do Max mesmo e aquilo não tá acontecendo de verdade. Porque o próprio Max enxerga essa transformação e vê o braço distorcido dele fundido com a arma. Mas os outros personagens só veem ele andando por aí com uma pistola e usando ela normalmente. E tem esse lance da pistola também que eu acho muito bom, que ele perde a pistola no meio do filme dentro dele mesmo. E mais no final, quando ele tá sendo controlado pela galera lá do Videodrome, ele precisa pegar essa arma e o que ele faz? Ele pega da própria barriga de novo. É bizarro. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, também tem outra cena que um personagem vê ele tirando a pistola do Coldre que fica debaixo do braço, que de certa forma é um movimento parecido de tirar a pistola de dentro da própria barriga. Então é equivalente e fica meio implícito que ele estava só viajando mesmo. Personagens! Eu acho o Max Rain um ótimo protagonista porque ele não é um cara certinho, mas ele é o mais certinho que a gente tem no filme. Ele é um cara meio sujo, como a gente vê logo no começo, e fica implícito em algumas falas que ele já se envolveu em umas tretas ilegais, com máfia e coisa assim. Mas ao longo da trama você vai vendo que ele, na verdade, é o menos corrupto dessa história inteira. E o que é importante, ele tem uma boa motivação, que vai se modificando e se perdendo ao longo do filme, mas no começo é o que faz a diferença. Ele quer descobrir mais do Videodrome porque ele quer exibir o programa, mas depois a situação vai se agravando. A namorada dele, não sei se dá pra chamar a Nick Brand de namorada, ela é mais um caso, mas enfim. Ela desaparece depois de se envolver com o tal Videodrome, e então é uma mistura de preocupação com ela e a preocupação com as alucinações que ele tá começando a ter por causa desse negócio que ele tá assistindo. Então, né, a esse ponto tudo que ele pode fazer é correr atrás, descobrir quem tá por trás desse tal desse Videodrome e entender o que tá acontecendo. Esse filme também é bem lembrado por toda a temática sexual dele, com todas as alucinações eróticas, e isso entra pra mim como parte da psique do personagem que tá alucinando também. Ele vive assistindo esse tipo de conteúdo, procurando conteúdo novo, e isso acaba refletindo nas alucinações dele. O próprio vilão do filme diz que esse material polêmico deixa as pessoas mais vulneráveis aos efeitos do sinal. Então faz sentido e tem uma justificativa para as alucinações serem todas desse jeito. E tem até um pouco de comentário sobre a exibição de sexo e violência na TV, que eu acho bem irônico da parte do Cronenberg, porque no começo parece que esse vai ser o tipo de filme moralista, sabe? Que ele vai fazer uma crítica de como a TV tá muito violenta e como ela influencia as pessoas a irem pro lado errado, fazer coisa errada ou sei lá. Mas aí na metade do filme tem uma cena em que o Max Rain tá penetrando o buraco do próprio corpo com a arma dele. E se isso não é uma junção de sexo e violência descarada no filme, eu não sei o que é. E ele toca bastante nesse assunto também com a questão do o que o público quer ver. Tem uma fala genial do Max Rain que ele fala que Videodrome é o programa perfeito, porque não tem trama, não tem personagens, é só violência e tortura. É basicamente o quê? Um filme do Eli Roth, de novo. E acho que essa ideia de que o filme podia estar tentando fazer uma crítica à violência na TV é meio subvertida no final também, porque o problema real na trama não é a programação violenta, e sim o sinal adulterado que está sendo realizado por um grupo fanático puritano. E esse grupo quer fazer isso com esse sinal para dar uma merda e morrer um monte de gente e a galera começar a culpar os filmes violentos, o que pode ser uma pontada à censura que muitos filmes de terror estavam sofrendo nos anos 80 por serem considerados violentos demais. Eu gosto também da personagem da Nick Brand, que é o interesse amoroso que desaparece na segunda metade do filme. Ela tem um relacionamento bem único com o Max, e é até engraçado como eles apresentam os personagens pra gente e como eles colocam eles pra gente depois. O Max é o executivo do canal de violência e pornô, enquanto a Nick é a apresentadora de um programa de rádio benevolente, onde as pessoas ligam pra ter ajuda emocional, esse tipo de coisa. Só que quando eles começam a ter um caso, a Nick imediatamente se interessa e quer fazer umas paradas masoquistas, experimentar com
com uns negócios diferentes. E o Max que tá achando isso tudo muito estranho, sendo que você imaginaria que os papéis dele fossem ao contrário. E acho legal, talvez seja parte do comentário, que a Nick é interpretada pela Debbie Harry, a vocalista da Blonde, que era uma banda que tava fazendo um sucesso ali no começo dos anos 80, e ela era uma personalidade que tava aparecendo bastante na TV por causa disso. Tem outros personagens que têm reviravoltas interessantes para serem mencionadas aqui. O primeiro é o Harlan, que é o operador de um satélite pirata na estação de TV do Max. Ele que encontra o sinal do Videodrome, mas é revelado que ele na real estava trabalhando pro Videodrome o tempo todo e estava lá para colocar o Max sobre a influência do sinal. Isso é uma reviravolta que é bem preparada ao longo do filme, que você percebe mais na segunda vez que você assiste, que o Harlan, ele nunca assiste aos vídeos junto com o Max. Ele não quer se expor ao sinal também. Então quando ele tá mostrando os vídeos, a direção sempre mostra ele olhando para algum outro lugar ou fazendo alguma outra coisa. Até os diálogos dele tem algumas frases que, quando você sabe da reviravolta, você percebe que tem um duplo significado ali. O Harlan fala que não trabalha pro Max por causa do dinheiro. E o próprio Max concorda, com vocês piratas nunca é sobre o dinheiro. O que é mais ou menos o jeito que a Masha descreve o pessoal do Videodrome no começo do filme, que ela fala que eles estão fazendo aquilo ali por causa de uma filosofia, e por isso que eles são perigosos. Outro personagem de reviravolta é o professor Brian Oblivion, o cara que criou o sinal do Videodrome, e como é revelado na metade do filme, ele foi assassinado por causa disso. Ele estava morto o tempo todo, mas a filha dele guarda várias fitas com gravações que ela usa como se fossem transmissões ao vivo. Isso também é mais ou menos preparado porque a entrevista que ele dá no começo do filme, junto com o Max e a Nick, você vê que a resposta que ele dá para a pergunta da entrevistadora não bate muito, é uma coisa meio sem noção. Só que você não presta tanta atenção nisso na primeira vez, porque ao mesmo tempo o Cronenberg taca ali um diálogo, o Max e a Nick flertando ao vivo no programa. Roteiro. Eu acho o roteiro de Videodrome bem original e muito bom, eu nunca vi nada parecido com esse filme. Ele cria um mistério muito bem feito, todo o suspense do que é o Videodrome, e como eu já disse, tem toda a ambiguidade do que realmente aconteceu por causa do elemento das alucinações. Para mim, são duas interpretações principais que dá pra ter nesse filme. A primeira é a mais baseada na realidade. O sinal do Videodrome fez crescer um tumor no cérebro do Max, e esse tumor provocou várias alucinações que ele teve ao longo do filme. Um outro efeito desse tumor é que ele fica muito mais vulnerável a sugestões, e por isso ele é convencido pelo Convex a matar o pessoal do canal dele, e depois ele é convencido pela filha do Oblivion a matar o Convex. E a segunda possibilidade é a mais fantástica, mais ficção científica, que o sinal do Videodrome realmente faz o cérebro humano se expandir, então o Max está tendo um tipo de mudança mutante, uma nova percepção da realidade, que ele talvez consiga alterar a realidade até certo nível. Ele está se transformando no que eles chamam de o mundo do vídeo em carne, o que significa que ele vira um tipo de aparelho VHS humano que pode ser programado e reprogramado com uma fita VHS estranha que respira. E nesse caso, o Convex e o Harlan também têm algum conhecimento dessa manipulação da realidade, porque eles conseguem usar isso para manipular o Max para fazer o que eles querem. E como o filme tem muitas sequências de alucinação, até é meio difícil saber onde exatamente que o filme começa a ficar mais na subjetividade do que o protagonista está vendo. As alucinações dele começam aos 30 minutos de filme em uma cena com uma montagem muito boa, que ele dá 2 tapas na assistente dele, só que isso corta direto para um plano dela normal, conversando com ele de boa. É uma quebra tão grande na cena do plano para plano que dá para perceber que foi uma alucinação só pelo corte, antes de ficar mais explícito depois que ele sabe que está alucinando. Mas tudo que acontece depois dessa cena, ou até antes mesmo, depois dele ter assistido o Videodrome pela primeira vez, é questionável se aconteceu de verdade ou não. A Nick Brand morreu mesmo, ela chegou até aquele caso todo com o Max de verdade, talvez isso não tenha acontecido, talvez tenha sido alucinação também. Tem, por exemplo, a cena que ela mostra pro Max os cortes que um amante fez no pescoço dela. Só que algumas cenas antes dá pra você ver que essas cicatrizes não estavam ali, então talvez isso tudo tenha sido uma viagem do personagem mesmo. O Harlan era mesmo um traidor ou o Max enxergou ele como um traidor e acabou matando ele também? Todas as teorias de disputa e teoria da conspiração com a empresa malvada, isso existiu mesmo? Ou o Max só invadiu um evento aleatório numa ótica no final e matou um cara à toa? Assim, eu prefiro acreditar na versão mais viajada mesmo da mudança de realidade, ficção científica bizarra. Mas tem margem para interpretar de outras maneiras, para quem quiser interpretar de outras maneiras. E é interessante também ver no roteiro esse aspecto dos dois grupos que estão disputando pelo
poder do Videodrome, basicamente, que é o Convex e o Oblivion. O Oblivion abraça o conceito de televisão como o futuro do mundo e diz que o único jeito de se manter vivo é pela televisão. Enquanto o Convex tem medo das novas mídias e acha que a expansão do vídeo e da TV, com suas diferentes propriedades e conteúdo, vão acabar danificando o país e deixando ele aberto para ataques de nações inimigas. Eu acho que isso é uma coisa que eles falam no filme. Uma inspiração para essa trama e para o personagem do Professor Oblivion foi um teórico de comunicação chamado Marshall McLuhan, que hoje em dia é considerado como um pensador que previu a criação da internet e dessa mídia super interativa que a gente está vivendo hoje, isso nos anos 60. E nessa parte eu posso começar a falar um monte de merda aqui no vídeo, porque eu estudei as teorias do McLuhan, mas isso já faz uns 6 anos e eu não lembro de muita coisa, e claro que eu não pesquisei o suficiente para esse vídeo, eu tô fazendo mais de memória mesmo, então vamos lá. E eu acho engraçado ver como o Videodrome pega alguma dessas teorias e aplica pro VHS e televisão. Porque isso era a nova mídia dos anos 80 que estava surgindo. Não tinha como eles imaginarem que ia rolar internet e celular depois, que é onde realmente ia acontecer muito do que acontece nesse filme. Ele prevê o modo como as pessoas hoje são ligadas com a tecnologia, que você tem um tipo de culto. Várias pessoas são dependentes e vão para um lugar só para assistir uma dose de televisão. Chega um momento que as pessoas estão se fundindo com a tecnologia e muito disso tem a ver com o que a gente está vivendo hoje, com a internet e os celulares que as pessoas não desgrudam. E tem algumas teorias mais específicas do McLuhan que são exemplificadas nesse filme de um jeito bem escrachado. Uma teoria dele é de que os utensílios que o homem usa são extensões do próprio corpo. E isso acontece literalmente nesse filme. O cara pega uma arma e a arma se funde ao braço dele e vira literalmente uma extensão do corpo dele. O filme tem um personagem que está morto, mas todo mundo acredita que ele está vivo porque ele está aparecendo na TV, o que eu acho que se encaixa na teoria do meio e mensagem. O meio como você propaga a mensagem interfere no conteúdo da mensagem em si. E isso é uma coisa que o próprio professor Oblivion fala. O que acontece na tela da televisão se torna realidade, as pessoas acreditam no que elas estão vendo ali, então mesmo esse cara estando morto já faz alguns meses na história, como ele está aparecendo na TV, todo mundo acha que ele está vivo. Mas chega disso porque eu não vou ficar falando de muita coisa teórica aqui, porque eu já esgotei todo o meu repertório e porque senão esse vídeo vai ficar chato pra cacete. Então vamos lá. O que acontece é que, pra variar, o filme tem um final estranho e ambíguo. O Max entra em um barco abandonado no meio do nada e é convencido por uma TV a se dar um tiro na cabeça. E de novo, ou ele tava alucinando aquilo tudo e termina o filme com ele se matando, ou ele conseguiu matar o corpo carnal dele e agora vive como uma entidade do vídeo na dimensão do Videodrome, ou qualquer outra coisa dessas. Vai de acordo com a tua interpretação. Reza a lenda que o Cronenberg tinha planejado uma cena para terminar o filme que acontecia depois dessa. O Max chegava nessa dimensão do Videodrome, encontrava com a Nick Brand e com a filha do Dr. Oblivion, todos eles com um buraco meio obsceno na barriga, igual o Max, mas essa cena acho que nunca chegou a ser gravada. Inclusive, pelo que eu li, tinham vários finais diferentes pro filme, não soube quais eram eles. Quem teve a ideia de terminar do jeito que terminou foi o próprio ator, o James Woods. Acho que se o Cronenberg tivesse deixado essa cena no filme, ia dar muito a entender de que as alucinações eram reais o tempo todo, e ia perder um pouco do mistério da história, da ambiguidade do final. Pra mim isso funciona porque esse é um daqueles filmes que não te explica tudo logo de cara. Você talvez precise assistir mais de uma vez pra conseguir sacar tudo o que acontece lá, talvez várias vezes. Mas ele não parece o tipo de filme vazio, que eles só colocaram um monte de elemento lá à toa e não significa nada. Parece que foi um filme bem embasado e bem calculado para terem todas essas interpretações diferentes. E é isso que é Videodrome e é por isso que eu acho um filme muito bom. Acho que só o Cronenberg mesmo para virar e falar, pô, hoje eu vou fazer um filme sobre sexo, violência, televisão e McLuhan. E aí ele vai e faz um filme foda que vira um clássico. E é isso que ele é um clássico do terror, da ficção científica também, por que não? Ele já é bem famoso hoje em dia e surpreendentemente não teve um Videodrome 2, pelo menos eu acho que não pesquisei para saber se tinha. Mas em algum momento nos anos 2000 pensaram em fazer um remake do Videodrome, porque é óbvio que nos anos 2000 pensaram em fazer remake de qualquer coisa. Eu não sei se essa ideia continua de pé ou não, provavelmente não, ela já deve ter morrido faz algum tempo, mas pra falar a verdade eu fico curioso de saber como eles fariam essa história do Videodrome nos tempos de hoje. Porque o que tá acontecendo com a internet e os celulares dominando as pessoas é basicamente o que o professor Oblivion disse que a TV ia fazer no Videodrome original. Então ia ser interessante ver como é que essa dinâmica ia funcionar. Mas é isso aí, gente, não sei se esse vídeo fez muito sentido, eu não sei se eu falei o suficiente para exemplificar melhor o que é esse filme, então a minha recomendação é que todo mundo assista Videodrome, é um filme muito bom. Mas é isso aí, gente, até a próxima.